Ter falado, eu sou o patrono do gaúcho lá, né? Então, eu sempre digo para eles lá, eu acho que eu sou o único patrono de clube de futebol que é pobre, porque normalmente o patrono é dono do clube, sustenta jogador, sustenta... mas para mim aconteceu uma coisa bem interessante, coisa que eu jamais ia esperar um negócio desse aí, né? Nós tivemos uma assembleia, tinha falecido o Bertoldo Christmann, né? Um ano, 2 anos antes, assim, então. E numa assembleia lá, que aí foram para eleger nova diretoria e tal, e aí Norberto Knebel, que apresentou lá a sugestão lá que eu fosse indicado como patrono do gaúcho, né? Não, eu achei demais, não quis até meio recusar e coisa assim e tal, mas daí eu pensei, não, mas não, já tem tantos anos dedicado ao gaúcho, não sei o que e tal, e coisa assim e tal, e no final fiquei com esse título de patrono. Só que aquele de um patrono pobre, né? Não tem nada de rico, né? Não tem. Até ali na aquisição do estádio foi o seu Bertoldo mesmo que conseguiu a área e tal. Ali tem um detalhe bem interessante assim, ó. O Bertoldo, na época que ele foi presidente, ele resolveu de comprar aquela área que era da família Gens, aí de Alto da União, né? E comprou aquela área ali para a construção do estádio. E tanto que se mobilizaram naquele tempo lá, ele liderava, o Miro Micael e outros lá foram praticamente os que foram, inclusive levaram lá, organizaram o gramado, plantaram grama e tudo, veio trabalho assim, de um grupo lá que estava envolvido aí em coisa assim, tá? E o Bertoldo, isso aconteceu uma coisa assim, o Bertoldo comprou essa área e disse que ia doar para o gaúcho, tá? Ficou tudo. Só que nunca foi feito o documento que ele entregasse para o gaúcho, tá? Isso passou alguns anos, daí quando foi já é falecido também, agora foi depois vereador aqui, o Francisco Assis Costa, era conhecido como Chico Costa. Ele foi presidente do gaúcho e quando ele foi presidente, ele constatou que de fato o estádio lá era do gaúcho, porque o Bertoldo doou, mas não tinha documento nenhum, não tinha nada. E aí fez o seguinte, ele fez escritura, escriturou a área lá e tal. Mas daí se tu pegar a documentação da época da escritura do gaúcho, a transferência foi direto da família Gens para o gaúcho, entende? Né? Para quem não conhece a história, o Bertoldo não aparece nessa história. Né? Então, alguém provar que o Bertoldo que doou, é só quem conhece a história, senão não tem como, não tem. Né? Isso até aconteceu depois, quando o Bertoldo faleceu, tinha uma mulher que uma vez disse que tinha, nunca envolvido nisso aí, não sei, tinha envolvimento com o Bertoldo e coisa assim, um dia ela andou me ligando, não sei o que e tal, que queria saber como é que era, porque ela estava achando que ela ia ter participação no Campo Gaúcho. Imagina, umas coisas assim que não tem. Mas foi assim, então a documentação, essa doação foi de fato do Bertoldo, foi reconhecido, inclusive, e depois se decidiu mais tarde dar o nome do estádio do Bertoldo Christmann, porque era conhecido mais como Estádio da Montanha, né? Sim. Ficou mais conhecido sempre. Mas daí nós vamos em homenagem ao Bertoldo, vamos botar o nome dele, que afinal, de fato, se ele existe, esse estádio é graças a isso aí, né? Agora, com essa questão de ter criado essa questão de sócio proprietário, eu acho que é uma forma de manter a atividade, que eles têm uma sede social, de vez em quando fazem confraternização lá e tal, reúne, eu não me lembro o nome deles, devem saber, eu não sei quantos sócios eles têm agora, né? Isso o Gilberto aí deve saber, o próprio presidente agora é o Chico Seifer, né? Que é o presidente, coisa assim, esses detalhes aí são coisas que eu não tenho elemento, mas eles organizaram bem a Copa, tem um local bem bacana lá, cuidam bastante o gramado, está em boas condições e tal, assim, tem mantido lá e no final... Tem bastante gente inclusive agora. Não, eles têm umas 3 equipes, eu acho que, contando aí, porque eles têm de várias faixas etárias, né? Mas eu acho que eles conseguem manter uma atividade, é importante que tenha atividade, né? É isso aí que eles fazem agora, né? É isso aí, até escreveram, pelo que o Gilberto falou, eles colocaram uma equipe no Amador. No Amador, eles têm disputado, sim, às vezes formaram até de futebol de salão, às vezes também. O que ele falou que assim, eles estão tentando, né? Estão mantendo e sempre que dá, eles colocam um time e tal. Isso. Alguma lembrança assim que o senhor tem
registrado assim, bah, esse momento foi inesquecível lá dentro do Gaúcho? Alguma coisa que te marca assim bastante? Deixa eu ver, né? Tanta coisa que passou lá. De fato são muitos mesmo, é um pouco difícil assim de situar, né? Mas eu acho que a única coisa que a gente faz, eu acho que eu me sinto gratificado por tudo aquilo que eu consegui fazer pelo clube, né? Não me recordo agora. Tem muitas coisas marcantes da história do Gaúcho, mas claro que esses títulos, por exemplo, que o Gaúcho conquistou muitas vezes, aí a gente participou e teve influência, ou de uma forma direta, coisa assim e tal, né? Sempre é gratificante, coisa assim e tal, mas assim, um caso especial, não. A gente tem boas recordações, inclusive, por exemplo, de atleta, e tu chegou até a falar antes aqui do Caticoco, né? Que é um cara que ele era professor também, né? Mas era um cara... e eu, por exemplo, que às vezes banquei a função até de técnico lá, né? Era um dos jogadores mais disciplinados taticamente, e era ele. Tu orientava ele, ó, tu tem que fazer assim, tu te posiciona lá, tu vai... normalmente eu jogava na ponta direita ou esquerda, né, e tal, né? Era um cara que tinha um... Então. Mas tem muitos outros nomes que fizeram história marcaram. Tem aí o próprio Júlio Garay, que deu... O Júlio é um cara que se envolveu tanto no Gaúcho que ele chegou, porque ele foi treinador muitos anos no Gaúcho. E ele até chegou uma vez, ele pai, não sei se tu não conhece a Jussara Garay? Essa filha dele foi secretária. Ela, eu acho que era secretária de vários cargos na administração municipal aqui. Não sei agora, faz tempo que não falo com ela, nem sei se ela tem algum envolvimento ainda e tal. Mas o Júlio chegou a ser convidado uma vez pelo São Luís para ser técnico do São Luís, e ele não aceitou. Justamente por ser do Gaúcho, né? Rivalidade, né? Essa rivalidade ele não aceitou. O Caticoco, pelo que o pessoal tava falando lá, tem ele como um ídolo assim no clube, né? Não tem, sim, não, Eles falaram, não, se os dribles que esses caras fazem hoje em dia, o Caticoco fazia lá atrás. Não, ia sair pra gente que conta essa história, que ele passou pelo meio das pernas do Ortunho, aquele que era um baita negão, coisa assim. Isso é verdadeiro porque eu assisti também esse jogo lá, não entende, né? Esse jogo ele é pequenininho, tu conhece ele, né? Mas ele foi um lance bem do lado de lá do campo lá. O Gaúcho estava atacando para aquela goleira lá, e ele recebeu a bola e o Ortunho veio, era lateral esquerdo, né? Veio se posicionar na frente dele, e ele gingou para lá e para cá e tal, e ele, pela altura dele, coisa assim, ele botou a bola por baixo e entrou por baixo das pernas, e foi um lance que a torcida enlouqueceu, né? Mas contando hoje parece que o cara está inventando essa história, né? Mas todo mundo conta. Não, qualquer coisa que os mais antigos aí que vem, não vai contar isso, não tem. Tem muitas histórias, agora também é falecido, o apelido era Patrolo, o Alberto Feistro, né? Aqui ele teve uma vez um clássico aqui com o Gaúcho. Normalmente eles se fardavam naquela época no colégio do professor Keller ali, né? Se reuniu porque inclusive o filho o João Keller, ele depois chegou a ser treinador e chegou a jogar no Gaúcho também como jogador, e depois foi treinador e foi presidente do Gaúcho também, então tem muito envolvimento com o Gaúcho também. E eles normalmente se fardavam lá. E uma vez teve um campeonato, um jogo de campeonato que o Gaúcho jogava com o São Luís lá no estado da Montanha. E tinha um aparecido aqui, então não dava por aí, um tal de Del Deb, era um cara, um paulista, né? Era treinador de futebol, ele apareceu não sei como que ele apareceu por aqui, não sei bem e tal, mas eu sei que foi o tempo do Bertoldo Crispo, contratou ele como técnico, né? Ele dirigiu o Gaúcho uns quantos jogos lá e tal. E nesse clássico, eles que estavam reunidos lá no colégio, lá, ele dando as orientações, como é que é o jogo e tal, e disse o Alberto Feistro, esse o Patrola, estava jogando de centroavante. E ele disse pro Patrola,
tu vai nesse clássico aí, tu vai fazer 3 gols, né? Né? E o Patrão ficou faceiro, imagina, o treinador dizendo que ele ia num clássico lá ia fazer 3 gols, né? E um dos gols que tu vai fazer é de pé esquerdo. Aí eu disse que o patrão lá pensou, ele mesmo, o patrão contava depois, pô, mas disse que o meu pé esquerdo eu só uso para subir escada, disse que não chutava de pé esquerdo lá. Mas tá, o treinador, ele entrou todo curioso. E tu sabe que ele fez, isso eu assisti também, esse jogo, não posso confirmar que é verdadeira a história, né? E ele fez, de fato, três gols, né? E um deles foi de pé esquerdo, né? Ele entrou ali pelo lado, foi na goleira de lá. Ele entrou ali mais ou menos pela intermediária, assim, e investiu. Tanto é que eu peguei um depoimento dessas histórias do São Luís, que eu até nem me lembrava mais o que era o zagueiro do São Luís na época, né? E é o Chiquinho Visma, que está vivo até hoje ainda aí, né? Ele é caminhoneiro agora, né? Eu conheci ele desde o tempo os guris dele, inclusive, jogaram lá no Gaúcho. É o Paulinho, o Luiz Fernando, todo e o Tinha, que os 3 jogaram lá no Gaúcho. Eu sei que o patrão lá fez os 3 gols e nesse depoimento que eu peguei agora do Chiquinho aí, ele contou que ele era o zagueiro desse jogo que o patrão... Daí eles... Pois é, aquela vez o centroavante, eu tinha que marcar o centroavante do Gaúcho, e o centroavante terminou fazendo 3 gols em cima de mim lá e tal, não sei o que coisa. Diz que o Faisler depois passava na rua, quando passava na rua, ele era um amigo depois, né? Passava na rua e mostrava 3 dedos assim pra ele. Ele mesmo contando coisa assim, inclusive. Eu tive a oportunidade ainda, acho que aquela vez inclusive que a gente veio aqui, a gente foi lá no Alberto Faisler. Ah, tu chegou a falar com ele? Cheguei a conversar com ele. Só, né, a gente sem objetivo, assim, aquela vez a gente foi com outra ideia. Outra ideia, sim. Mas é legal ter, eu até vou procurar lá ver se eu acho esse depoimento dele, que ele conta alguma coisa sobre ele conta, assim, super gente boa. Isso. Patrão.